E eu estava então meditando numa palavra de Deus do profeta Jeremias. Gostaria que você abrisse comigo, então. É uma palavra de juízo, né? Porque o profeta Jeremias foi aquele que profetizava para que o povo se arrependesse, para que o povo realmente entrasse debaixo da direção daquilo que Deus tinha para eles. E o povo achava que, porque eles tinham um templo, eles não iam, Babilônia não ia levá-los cativos, e acaba então que eles são levados cativos, né? Mas eu quero compartilhar com você no capítulo 7. É uma palavra de juízo de Deus, mas uma palavra também que eu gostaria que estivesse no seu coração, para que você repensasse, principalmente, nós estamos aqui, principalmente o seu relacionamento com Deus, né? Eu não sei quanto tempo você está na igreja, tem gente que está há alguns meses, algumas semanas, tem gente que está há muitos anos, e todos nós precisamos constantemente refletir, né, no nosso relacionamento com Deus, porque fatalmente nós corremos um risco muito grande de nos tornarmos religiosos. O tempo da vida de fé, Satanás tem estratégias incríveis de nos tornar religiosos, e religiosidade não interessa para Deus. O Senhor quer fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e é impressionante como nós somos rápidos em substituir uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé ativa, por uma série de rituais que acabam se tornando mortos e sem sentido, e às vezes as pessoas não sabem nem por que fazem ou dizem certas coisas. Então, gostaria de ir com você, Jeremias capítulo 7, a partir do verso 21. Então, é uma palavra de Deus, que diz assim, Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendeste. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Até aí, meus amados irmãos. Então aqui Deus fala pelo profeta Jeremias, e ele vem falando uma série de coisas, né, desde o começo do livro, depois também do capítulo 8, que é um capítulo também bem interessante. Mas aqui ele está dizendo: olha, a sua religiosidade, ele fala: juntem aí os vossos sacrifícios, os vossos holocaustos, e vão cair na carne, vão comer carne, porque esse sacrifício e os holocaustos servem para isso. O que Deus estava colocando ali é que eles tinham se tornado religiosos, e não era porque eles cumpriam os seus ritos religiosos, aquilo que eles tinham aprendido a fazer, que estava na lei, é verdade, estava ali, mas eles cumpriam sem que o seu coração estivesse ali. Então nós temos que cuidar muito com isso, porque nós também, fatalmente, nós
fé que ora que as coisas acontecem, aquela fé que crê verdadeiramente no impossível de Deus, aquela fé que tem uma palavra de esperança para todo aquele com o qual a gente se encontra aí no dia a dia da vida, aquela fé que nos faz ter sempre um sorriso no rosto, mesmo que algo terrível esteja acontecendo, né? Onde a gente diz tudo vai bem, é verdade, porque a gente crê que Deus é Senhor da história, que Ele tem as nossas vidas nas suas mãos, que a gente crê que Ele não perde o controle, que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele tem propósitos em todas as coisas que nos sucedem no dia a dia. E a gente troca isso por ter um dia marcado para vir na igreja, ter uma programação para ser cumprida, uma leitura talvez automática da Bíblia, em vez daquela meditação, daquela fé viva que faz essa palavra ser viva, eficaz, que toca o nosso coração. E às vezes a gente faz uma oração com palavras que muitas vezes não são nem nossas, em vez de dobrar o nosso joelho e colocar todas as coisas na presença de Deus e abrir o nosso coração e derramar o nosso coração na presença de Deus. Então Deus diz para o povo: olha, pegue esses sacrifícios, esses holocaustos e vão comer carne, vão fazer o que vocês querem, porque eu não andei fazer nada disso. Aí Ele lembra. Por isso é importante essas datas, porque a gente começa a lembrar de algumas coisas. Se a gente não marcasse os nossos tempos, talvez a gente não fosse lembrar o que, puxa, o ano de 2015, o que aconteceu no mundo. Agora começam aí no telejornalismo, nas revistas, as retrospectivas, e é interessante a gente colocar, a gente vê ali o que aconteceu no mundo, porque nós não somos isolados, a nossa vida não é isolada. Deus é Senhor da história de todo mundo. Então as coisas que acontecem no mundo também nos interessam, sim. Também nós precisamos orar, também nós precisamos nos posicionar. E Ele diz, olha, então Ele lembra o povo: olha, quando vocês estavam lá no Egito, eu tirei vocês da terra do Egito, porque isso era um marco para o povo de Israel, né? Ali naquele êxodo, né? A saída do Egito, a libertação do Egito, a instituição da Páscoa, a morte dos primogênitos, o sangue na porta, todas aquelas coisas que marcam as nossas vidas até hoje, do povo escolhido de Deus. Então Deus lembra e diz assim: olha, naquele tempo, naquele dia que eu tirei vocês da terra do Egito, eu não lhes ordenei coisa alguma acerca de religiosidade. Naquele episódio, Deus fez coisas tremendas, coisas lindas. Ele começa chamando um improvável, Moisés, gago, com uma história, umas feridas na alma, e Deus chama ele através da sarça ardente de algo incomum, de algo sobrenatural. Deus chama ele e fala com ele, e faz coisas totalmente novas. Vem, né, o falar de Moisés e Arão com o faraó, vem as pragas, vem a saída, vem a abertura do mar vermelho. Alguns de vocês acompanharam toda essa trajetória, toda essa história também pela Record, né, que tinha essa novela, né, mostrando esse episódio bíblico. E Deus então aqui com Jeremias lembra o povo desse episódio, e diz: olha, naquele dia eu não dei lei nenhuma. As leis vieram bem depois, com o povo já no deserto, ali para organizar aquele povo que tinha saído, aquele povo que era escravo, aquele povo que agora ia viver em liberdade. Assim como Cristo nos liberta dos nossos pecados, e às vezes a gente não sabe viver com liberdade. Por isso Deus então deixou os 10 mandamentos, aqueles guias para nós servirmos, para nós obedecermos
Deus, para nós termos como direcionamento. Ele diz: olha, o que eu falei naquele dia, e que tipo assim, eu estou repetindo agora para que você lembre, porque isso é importante. Não é importante se quando nasce uma criança tem que sacrificar uma pomba, uma rola, ou quando tem que fazer isso, tem que ser uma ovelha sem defeito. Não, e não é isso o importante. O importante é isso aqui. Aí o versículo 23, ele diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Quem de nós não quer ir bem em 2016? Então ele diz assim: olha, para que você vá bem, ouça a minha voz, dai ouvidos à minha voz. Mas como ouvir a voz de Deus? Às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo, e às vezes até com o serviço na igreja, que a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus, porque para ouvir a voz de Deus exige um relacionamento pessoal, que muitas vezes nós não queremos ter, porque relacionamentos pessoais exigem tempo de nós. Então às vezes é preferível relacionamento coletivo. Eu venho na igreja e pronto, está tudo certo, cumpro a minha parte. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você todos os dias da nossa vida, que não é algo para ser massificado ou ritualizado, ou que se torne um ritual. Todo dia, tal hora, tal dia, vou lá, ler. Não, Deus quer que nós ouçamos a voz dEle. Mas para ouvir a voz dEle, nós precisamos conhecer a voz dEle. O Senhor Jesus, Ele diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E pessoas que trabalham com ovelhas, é impressionante. Eu já tive em lugares como a Inglaterra, alguns lugares na Europa, que eles são criadores de ovelha, e então há um monte de ovelhas pastores. Daqui a pouco o pastor chama as suas ovelhas, vão saindo só as ovelhas daquele pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Ela conhece o tiritar da ovelha delas, que tem aquele sininho que vai na frente. Porque hoje, meus amados irmãos, são tantas vozes que nós escutamos. São as vozes do nosso celular, são as vozes do nosso computador, são as vozes da televisão, são as vozes até dos pastores. Mas e a voz de Deus? Nós conhecemos a voz de Deus para ouvi-la, para identificar: é a voz de Deus falando comigo? Porque no meio de tantas vozes, às vezes a gente no massificado, a gente fica assim, fica no ritual e não preserva isso que faz do cristianismo uma religião, que nem é uma religião, mas uma religião singular, sem nenhuma igual. Um Deus pessoal que se comunica conosco, que quer se comunicar conosco, um Deus que enviou seu Filho para se tornar homem, para falar conosco, para nos mostrar o caminho, para viver da forma como agrada a Deus. Aleluia. Será que nós continuamos atentos à voz de Deus? Será que não ouvimos as nossas vozes, as vozes das outras pessoas? Tanta gente nos fala tanta coisa, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. É o que Deus fala primeiro aqui. Primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse: dai ouvidos à minha voz. Eu preciso conhecer a voz de Deus, e para isso as outras precisam silenciar, porque não é uma voz que vai falar comigo lá no meio, eu vou, sei lá, não, preciso ouvir aquela voz, identificar aquela voz, saber que ela está falando comigo. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E aí, depois de ouvir a voz do Senhor,
vai e faz o errado. O apóstolo Paulo já tinha essa crise. Ele dizia: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então é uma crise da nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. Ela está sempre tentando se ajeitar, porque esse relacionamento pessoal com Deus afronta a minha carne. Eu não quero. Eu prefiro o ritual, é mais fácil. Quando eu vim morar em Criciúma, tinha poucas igrejas evangélicas. E a maior igreja evangélica era a Igreja Assembleia de Deus. E vocês vão lembrar que há 30 anos, quando eu cheguei aqui, havia muitos costumes na Assembleia de Deus. Né? A gente identificava, as mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam se depilar, e andavam de saias bem compridas. Não usavam nenhum brinco, nenhuma maquiagem, nada disso. E eu tinha contato com eles, eu já trabalhava com Desafio Jovem, com uma opção de coisa logo. E eu sempre dizia isso: mas se o preço para servir a Jesus é não cortar o cabelo e andar de saia, está muito fácil. Não custa nada andar só de saia e não cortar o cabelo. Mas o nosso relacionamento pessoal com Deus? Porque cada vez que eu estou num relacionamento íntimo com Deus, a minha carne não gosta. Porque ela prefere os prazeres da carne. Só que se eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus, eu vou buscar as coisas do Espírito. Eu vou buscar as coisas lá do alto. E a minha carne resiste. E não quer. Prefere o ritual. Para ser salvo é vir na quinta e no domingo na igreja, então eu vou vir. E a gente acaba na religiosidade. Gente, se nós olharmos algumas igrejas, infelizmente, umas igrejas mais antigas, eu falo até da minha que eu vim, da luterana, para não falar de outra, né? Muitas vezes é um culto morto, porque ficou só a religião. Não tem mais a voz de Deus, não tem mais o coração naquele encontro pessoal com Jesus, naquele relacionamento pessoal com Jesus. E desse ouvir a voz, precisa criar em nós uma vontade de obedecer à vontade do Senhor. Este povo, depois ali nos versículos 24 e 25, você vai ver que esse povo não deu ouvidos. Esse povo não quis saber, endureceu, porque o nosso coração, como diz esse texto, nosso coração do homem natural, o coração que não é transformado por Jesus, é um coração maligno. E daí, como diz aqui, anda para trás, não anda para frente. Deus quer que a gente ande para frente, que a gente cresça espiritualmente, que a gente chegue mais próximo do varão perfeito que é Jesus, para que Ele é o nosso modelo, é com Ele que a gente tem que ser parecido. A gente não tem que ser parecido com nenhum pregador da palavra, a gente não tem que ser parecido com nenhum cantor, mesmo que seja gospel, a gente tem que ser parecido com Jesus. Amém. Esse é o nosso desafio, a nossa carne não gosta disso. Ela prefere viver os prazeres do mundo. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Te desafiar a em 2016 manter um relacionamento vivo com Deus. Manter uma fé viva. Manter uma vida de obediência. Isso requer de nós vigiar e orar. Olhar para nós mesmos. É mais fácil olhar o outro. Mas fulano também faz. O problema dele, ele vai ter que prestar contas daquilo que ele faz. E você também. Só que você vai prestar contas do que você faz. E se fulano
E a gente vai ver o sobrenatural de Deus, a gente vai ver Deus agindo, a gente vai ver coisas incríveis acontecendo. E a nossa fé se renova. Dá uma glória a Deus e aleluia, aí você bem renovado, irmão. Para a gente entrar em 2016 realmente no caminho do Senhor, obediência. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o que o Senhor nos chama a sermos obedientes, não a lei morta, não a palavra morta, mas a palavra viva, a voz do nosso Deus. Mas para isso a gente precisa se aquietar interiormente. A gente precisa querer ouvir a voz de Deus. A gente precisa querer obedecer. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Se você ler o resto do livro do profeta Jeremias, você vai ver que realmente eles não obedeceram. Começou já lá no Egito. Tem algumas pessoas que dizem assim: ah, mas se o povo visse milagre, o povo se convertia. Amado, já tem tanta gente vê milagre e não se converte. Aqui nessa igreja, qualquer pessoa que entrar nessa igreja, olhar para a vida do pastor Cléber, aleluia, aleluia, glória a Deus, está vendo um milagre vivo. Aleluia. Se olhar para a vida da Lília, das crianças, vai ver mais milagre ainda. Glória a Deus. Não tem gente que não se converte. Eu lembro quando eu falo disso, daquela parábola do rico e do Lázaro. O rico, quando estava lá no lugar de tormento, viu Lázaro no seio de Abraão e disse: deixa o Lázaro voltar e falar para a minha família que esse lugar que eu estou é horrível, para eles não virem para cá. E aí Abraão disse para ele: não adianta. Eles já têm a lei, os profetas. Se eles quiserem se converter, eles podem se converter. Nem que o morto ressuscita, eles não vão crer. E infelizmente, essa é a verdade da natureza humana. Ela é rebelde, pecaminosa, terrível, não tem salvação para ela. Não tem salvação para nós. Só mesmo o sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo, meu irmão. Nada mais pode mudar essa nossa natureza. E eu quero te convidar a no ano de 2016 guardar com você esse versículo 23 de Jeremias 7. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenei, para que vos vá bem. Gostaria de ler com vocês, se você puder pegar a sua Bíblia, para o último versículo que está em Hebreus, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, que diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Posso ouvir um amém? Amém. Dizer não à carne não é fácil, mas é para isso que o Senhor nos chama, para um relacionamento vivo com Ele, para aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, nós realizarmos a obra do Senhor, porque Ele veio para destruir as obras do diabo, e eu e você somos chamados a estarmos nessa missão com Ele. Aleluia. Na missão de salvar esse mundo perdido, para povoarmos o céu e saquearmos o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Será que tem algumas coisas que podem melhorar? Será que você pode crescer? Será que talvez você entrou numa rotina de relacionamento com Deus, que acha que está tudo bem? Esse povo de Israel aqui com Jeremias achava que no final ia dar certo. Isso é muito claro se você ler o livro de Ezequiel, o livro
vai ver que não deu certo. Deus falou, ele cumpriu. O povo perdeu a guerra para a Babilônia e foi levado escravo, cativo. Foi um tempo terrível. O templo, que para eles era aquele motivo de orgulho, o templo de Salomão, imagina, nós temos o templo. Deus jamais vai fazer nada que realmente não vai preservar o templo. O templo foi destruído, as muralhas foram destruídas, tudo ficou em ruínas. Então, meus amados irmãos, às vezes nós queremos nos enganar a nós mesmos, achando que no final vai dar tudo certo. Eu quero te dizer que já deu errado. O que Jesus está tentando fazer conosco é nos salvar, porque já deu errado. A gente já está condenado, nosso coração é maligno. E Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, está tentando nos salvar. Aleluia. E eu quero te dizer, não resista. Não resista. Se entregue. Ouça a voz dele. Cala as outras vozes. Cala as outras vozes na sua vida. Vozes que às vezes vêm de feridas na alma. Vozes que não tem nada a ver com a voz de Deus. Aleluia. Mas cheque na palavra de Deus para ver se é a mesma voz de Deus. Amém. E aí obedeça. Aleluia. Aí sim, tudo vai bem. Amém. Queria orar com você. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse domingo, nesse dia do Senhor. Deus, tivemos festas, estamos aqui reunidos como Assembleia Solene, como a Igreja do Senhor. E Deus, nós queremos te confessar nessa noite que muitas vezes nós optamos, escolhemos a religiosidade. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque não é isso que te agrada. O que te agrada é uma fé viva, vibrante, cheia da graça, do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor. Senhor, nos ajuda a ouvir a tua voz, porque tu és um Deus que falas, tu és um Deus que te manifestas ao teu povo, tu és um Deus que se importa conosco. Então, Senhor, por favor, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ti, que se cale dentro de nós toda outra voz, toda voz das trevas, toda voz maligna, toda voz da carne, mas que a tua voz, que a palavra diz que é como uma voz de muitas águas, que seja essa voz que ecoe nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós sejamos obedientes. Senhor, cura a nossa rebeldia. Cura, Senhor. Cura, troca o nosso coração maligno, coração de pedra, por um coração de carne. Como diz Ezequiel, nos dá um espírito novo. Aleluia. Vem o Espírito Santo habitar em nós. Sim, Senhor. Vem nos convencer do Aleluia. pecado, da justiça, do juízo. Aleluia, Senhor Jesus. Renova-nos, Senhor. Renova-nos para 2016. Vivemos uma vida que te agrada. Uma vida de vitórias, sim, não vitórias do mundo como o mundo vê, mas vitórias como tu vês. Aleluia. Nos ajuda a olhar a nossa vida como tu olhas, como tu enxergas. Nos
Nos ajuda a obedecer o direcionamento que o Senhor nos dá. Por favor, Senhor. Por favor. Nós não queremos ser de dura cerviz. Nós não queremos ouvir e ir e fazer o errado, e continuar achando que no final vai dar tudo certo. Porque nós sabemos que já deu errado, Senhor. Nós já pecamos, nós já deslizamos, nós já te ofendemos, nós já estamos perdidos e precisamos desesperadamente da tua salvação. E só o teu sangue, Jesus, pode nos lavar e nos limpar de toda culpa, de todo pecado, para que possamos viver uma vida abundante e uma vida eterna. Louvado sejas, para sempre e sempre.